Alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História com o professor Jairton, aula de História para a turma do sétimo ano, os anos A e B. E o assunto da nossa aula de hoje, pessoal, vai ser Reformismo de Calvino. Primeiramente, quando a gente está estudando Reformismo de Calvino, a gente vai ver o nascimento, ou seja, o desembrochar da religião que hoje a gente conhece por religião evangélica. Então, peguem um livro de vocês que a gente vai estudar da página 101 até a 106 do livro didático, tá ok? Um assunto muito bom e bem interessante sobre reforma. Reforma de Calvino. Pessoal, essa situação atraiu as cidades suíças e vários líderes reformistas pesquisados na Europa inteira, entre eles João Calvino, que fugindo da perseguição aos protestantes na França, refugiou-se na cidade de Genebra. Já em 1536, Calvino possibilitou sua obra Instituição da República Cristã, na qual ele representava uma ruptura bem mais sensível de dogmas católicos do que as ideias de Lutero e de Zwinglio. Vou abrir o lapinho aqui para a gente fazer a explicação. Primeiramente, eu quero que vocês prestem atenção nesse nome aqui, João Calvino. João Calvino, pessoal, fazia o quê? Ele estava fugindo da perseguição que os protestantes estavam sofrendo na França. Quem são os protestantes, pessoal? Protestantismo, pessoal, é a religião conhecida como hoje é evangélica, como eu disse ainda agorinha. Campo religioso fundado por Martinho Lutero. Só que João Calvino também escreve as suas decisões bíblicas e teologais se baseando nesses estudos que ele faz. Então, ele publica sua obra, Instituição da Religião Cristã, para que, fosse uma ruptura bem mais sensível, ou seja, um diálogo mais sensível sobre o que era o protestantismo, o que ele defendia. Um diálogo que muita gente dizia que era até diferente do que Lutero e que Zwinglio, defensores do protestantismo. Lutero como criador aqui, e Zwinglio também como outro pensador. A visão de Calvino. Calvino tinha uma visão, pessoal, sobre essa reforma protestante. Segundo a visão de Calvino, a salvação só se alcança através da fé, mas ela é concedida por Deus a alguns eleitos, ou seja, uma predestinação. Sendo que o homem é pecador por natureza, o culto foi ainda mais simplificado, resumindo-se a comentários bíblicos feitos por sacerdotes sem parâmetros, em igrejas simples e despojadas de imagens. A exemplo do luteranismo, apenas o batismo e a Eucaristia foram conservadas. Nesta última, também se abandonando a ideia de transubstanciação. Vou abrir o lapinho novo aqui com a explicação para vocês. Calvino tem uma visão, que a salvação, ele tem uma visão sobre salvação. Essa salvação só é alcançada através de quem? De Deus. Mas para você alcançar essa salvação de Deus, você tinha que ser eleito, que essa eleição significava uma predestinação. Mas o que? Ele dizia, se o homem for pecador por natureza, o culto foi ainda mais simplificado, resumindo-se a comentários bíblicos. O que eram esses comentários bíblicos? Aí ele estava fazendo uma crítica ao luteranismo e a outros pensadores do protestantismo. Aqui está João Calvino. Calvino, quem é defensor de Calvino, a gente vai vendo aqui, uma igreja que critica principalmente os fundamentos de Martinho Lutero. Mas João Calvino tinha sua base de ideia, Lutero tinha a base de ideia dele. Então cada um defendia suas ideias, mas que foram importantes para que a religião protestante a reforma protestante, fosse ganhando mais espaço dentro da sociedade. Outro nome também que ganha força dentro da reforma protestante é o nome do rei Henrique VIII. Por quê? Ele foi o mais famoso rei inglês desde Guilherme o Conquistador. Provavelmente também o mais controverso. Henrique VIII nasceu em Greenwich e era o segundo filho de Henrique II. Primeiro monarca inglês da Casa de Tudor. Henrique chegou ao poder numa época de grandes conflitos entre Inglaterra e França. Aquele movimento que eu expliquei para vocês sobre Guerra de 100 e Guerra de 7 anos, que a gente estudou em capítulos passados. Mas, mesmo assim, foi capaz de selar a paz entre as duas nações. Então, o responsável direto pela paz entre Inglaterra e França foi quem? Henrique VIII.
conseguindo até mesmo que sua irmã se casasse com o rei francês Luís XII. Henrique VIII assumiu o trono inglês em 1509 e no mesmo ano casou-se com Catarina de Aragão, viúva do seu irmão Arthur. Aqui está Henrique VIII. Aí o bicho pega agora. A gente está falando de reforma protestante. Aí você deve estar pensando, professor, a Igreja Católica ficou parada mediante o crescimento da Igreja Protestante? Não ficou parada, não. Em defesa dos seus direitos, a religião católica, a Igreja Católica, lançou o movimento conhecido como o quê? Contra-reforma. A Contra-reforma, pessoal, é entendida como a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo pela Europa. Ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, que incluíram a catequização de pessoas por meio dos jesuítas, a reativação do Tribunal de Inquisição, a proibição de certos livros. Alguns princípios estabelecidos para a reforma da Igreja Católica foram debatidos durante o Concílio de Trento. Vou abrir o lapinho de novo aqui, porque é importante que a gente veja isso. O que é que a Igreja Católica lança? A Igreja Católica lança um movimento de contra-reforma, isso aqui, Mas olha o que ela faz. Olha os primeiros movimentos da contra-reforma. Incluíram catequização de pessoas por meio do movimento dos jesuítas, reativaram o Tribunal de Inquisição, que era o tribunal que julgavam as pessoas que eram consideradas erradas perante a religião católica, proibiram livros, certos livros como livros científicos, livros religiosos que defendiam a reforma protestante. E o que é que eles fizeram? Alguns dos princípios estabelecidos para a reforma da Igreja Católica foram debatidos aonde? Durante o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento é realmente muito importante para que a Contra-reforma se desenvolva. Vamos entender. A gente começou, abrindo canetinho de novo aqui para a gente entender. A gente começou falando em quem? Calvino. Calvino. Começamos falando sobre João Calvino. Depois falamos sobre Henrique VIII, rei inglês. Calvino foi o quê? Importante pelo movimento calvinista. As pessoas que defendiam Henrique VIII eram conhecidas como anglicanos. E as pessoas que defendiam, pessoal, Calvino eram conhecidas como puritanos, tá ok? Agora é com vocês. Eu quero que vocês façam a leitura da página 101 até a 106 do livro didático. Respondam a atividade com calma, se sentir dúvida, venha no privado do professor, tira uma dúvida que a gente está aqui para isso, pessoal. Então, bons estudos, fiquem em casa, fiquem com Deus e muito obrigado por você ter assistido essa aula. Sua presença é muito importante para que esses estudos continuem seguindo em frente. Então, muito obrigado e até mais e até a próxima aula.